Olá, graça e paz, Pastor Cláudio Alves, com você, trazendo aqui mais um vídeo da nossa série sobre oração em outras línguas. Esse é um vídeo onde nós vamos tratar dos 4 temas que foi abordado no vídeo anterior, que fala sobre os 4 tipos, as 4 operações da oração em outras línguas. E no vídeo passado nós citamos que a primeira operação, o primeiro tipo de oração em outras línguas são as línguas como um sinal para os incrédulos. Então, nesse vídeo nós vamos tratar especificamente deste assunto e depois nós teremos aí mais 3 vídeos para tratar das outras 3 operações do falar em outras línguas. Você que está chegando agora nesse canal, curta aí o nosso canal, se inscreva aí no nosso canal, segue aí a nossa playlist. Esse vídeo ele faz parte de uma playlist específica de perguntas e respostas. Nós temos uma outra playlist que contém 13 vídeos atualmente sobre a oração em outras línguas. As pessoas que fazem perguntas, querem tirar dúvidas, nós criamos essa outra playlist justamente para estar dando aí a orientação, esclarecendo, tirando dúvida acerca disso, ok? Então vamos lá para o tema de hoje: línguas como um sinal para os incrédulos. Então essa é uma operação, é uma forma da qual a oração em outras línguas ou o falar em outras línguas ele vai operar. É uma operação desse poder, é uma operação dessa chave espiritual que Deus deu aos seus filhos. Então você precisa entender a respeito da oração em outras línguas, o falar em outras línguas, em que operação ela está acontecendo. Então nós vamos ler 1 Coríntios, capítulo 14, verso 22, que diz assim, de sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes. Então, não é para crente nesse aspecto, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Então veja a distinção. O apóstolo Paulo, ele estava ali organizando a bagunça da questão da oração em outras línguas, e ele diz, de sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes. Não é um sinal para quem já crê, não é um sinal para quem já conhece a oração em outras línguas. Ela constitui um sinal para os não crentes. Se nós formos em Marcos, capítulo 16, a partir do verso 15, quando Jesus envia os discípulos, ele diz, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crer será batizado, aquele que não crer será condenado. Esses sinais acompanharão os que creem. Quais são os sinais? Quais são os sinais que aparecem nesse texto bíblico? Um deles, orar em outras línguas, falar em outras línguas. Então, línguas é um sinal, é um poder de Deus que opera através da vida daqueles que creem. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Então, línguas como um sinal para os incrédulos. Veja o que aconteceu lá em Atos, capítulo 2. Vamos para Atos, capítulo 2, a partir do verso 1. Atos, capítulo 2, a partir do verso 1 diz assim: ao completar-se o dia de Pentecostes, todo mundo já conhece esse texto, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um barulho semelhante a um vento, soprando muito forte, e esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Ali estavam os discípulos, reunidos com outras pessoas, 120 pessoas reunidas. Então todos viram distribuída entre eles línguas de fogo
e passou uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então, veja, na descida do Pentecoste, todos ficaram cheios do Espírito Santo. E qual foi a evidência de que eles foram cheios do Espírito Santo? Começaram a falar em outras línguas. Até aí, nós já sabemos, foram cheios, a evidência de ser cheio, falar em outras línguas. Verso 5. Ora, estavam morando em Jerusalém. Então, veja que não era só um povo que estava ali reunido, estava morando em Jerusalém, judeus, temente a Deus, vindo de todas as partes do mundo. Ao ouvirem aquele estrondo, ajuntou-se um grande número de pessoas e, perceba, e ficaram maravilhados, pois cada um ouvia falar sua própria língua. Isso quer dizer que eles estavam orando em outras línguas, e essas pessoas que são incrédulos e ainda não conhecia Deus, ainda não tinha sido batizado no Espírito Santo, não tinha essa experiência, ou nem convertido eram ainda, ouviam eles falarem no seu próprio idioma. Então, aqueles que falavam algo, e os que ouvia no seu idioma. Então, aquelas pessoas, elas ficaram maravilhadas porque elas foram confrontadas com palavras que despertaram interesse neles. Ora, estavam morando em Jerusalém, judeus temente a Deus, vindo de todas as partes do mundo, vários idiomas. Ao ouvir aquele estrondo, ajuntou-se um grande número de pessoas e ficaram maravilhados, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Perplexos e admirados, comentavam uns com os outros: porventura não são galileus? O que eles estavam querendo dizer? Esses camaradas, ele tem a sua linguagem da Galileia, são galileus. Perplexos e admirados, comentavam uns com os outros: porventura não são galileus todos esses que estão falando? Como então cada um de nós, aqueles, os incrédulos, os ouve falar em sua própria língua materna? Então veja, eles falavam em outras línguas, mas aqueles que ouviam na sua própria linguagem, no seu próprio idioma. E aquelas línguas serviu como um sinal para os incrédulos. Nós podemos trazer aqui diversas colocações para demonstrar essa operação da oração em outras línguas. Eu vou citar só mais uma aqui para que esse vídeo não fique muito longo. Uma vez um homem de Deus chamado David Robson, ele foi basicamente um introdutor da oração em outras línguas, o ensino da oração em outras línguas aqui no Brasil com muita ênfase. E uma vez ele estava na rádio dando uma entrevista e ele fala inglês. Não falava russo, a língua russa, e nessa entrevista ali teve um momento que ele começou a orar em outras línguas e aquelas palavras que saíam da boca dele, elas foram palavras que começaram a ser produzidas e falou o idioma russo. Uma ouvinte que ouvia, entendia os dois idiomas, ligou para a rádio dizendo: olha, esse homem que está aí, ele está falando na minha língua, a língua russa, e ele está falando tudo acerca da minha vida. Aquela mulher, ela não tinha uma experiência com Deus e ela foi impactada. Sendo que David Robson fala inglês e orou em outras línguas, palavras indizíveis, que ele não sabia o que ele estava orando.
mas aquelas línguas serviram para que aquele incrédulo fosse tocado no coração dele pelo poder de Deus que falou tudo acerca da vida dela. Então, para nós finalizarmos, línguas como um sinal para os incrédulos. Esse é o primeiro vídeo para mostrar, através das Escrituras Sagradas, que existe 4 tipos de oração em outras línguas, e a primeira que nós estamos trazendo aqui é as línguas como um sinal para os incrédulos. Amém? Se você ainda tem alguma dúvida, se você tem alguma pergunta, você pode colocar nos comentários. Nós vamos tentar responder todas as perguntas. Aquilo que eu souber eu respondo, aquilo que eu não souber eu vou perguntar para Deus, ou então você pergunta para Deus, e aí nós vamos ter a resposta. Amém? O nosso segundo vídeo será línguas com profundos gemidos para intercessão. Fique atentos que em breve esse vídeo vai estar no ar também e você vai poder desfrutar desse conhecimento e operar nas línguas estranhas, que é o poder de Deus para a sua vida. Aquele que crê, aquele que está em Cristo Jesus, aquele que tem a vontade de executar as operações de Deus através da sua vida, contribuindo para com outras pessoas, contribuindo para a sua vida espiritual. Nós ficamos por aqui, Pastor Cláudio Alves, com mais um vídeo para você. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.